Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência aos nossos programas sobre espiritualidade carmelitana. Estamos aqui com Luana de Maria, que já veio dos programas anteriores falar para nós. Ela, que é uma consagrada, formadora da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que tem muita identidade com essa espiritualidade. Estudou, rezou e veio passar para nós um pouco da sua experiência, do seu conhecimento desta linda espiritualidade que é a espiritualidade carmelitana. Veja só, o espírito do Carmelo, como se dá isso, né? As atividades carmelitanas, pastorais, serão atividades com missas, sacramentos, pregações, uma espiritualidade de adoração contemplativa, né? Então, quando começou, como a gente já viu lá no Monte Carmelo, então começaram a se reunir as confrarias, as associações, a propagação mariana começou a crescer, várias atividades, 3 séculos de espiritualidade carmelitana crescendo, cada vez mais aumentando os mosteiros masculinos, mosteiros femininos, aquelas grandes fundações começaram a crescer. Como foi colocado nos programas anteriores, começou a existir uma perseguição àqueles que viviam uma forma eremítica lá no Monte Carmelo. Esses islamitas da região, lá da Terra Santa, perseguindo este povo, os europeus foram forçados, vamos dizer assim, a voltar para as suas cidades na Europa, voltar para os seus lugares. Então, foram formados novos grandes conventos, conventos de Aigues, perto de Marselha, Arlesford, de Cambridge, que eram verdadeiros eremitérios construídos conforme a regra inicial, que era a regra de Santo Alberto. Mas quando veio todo mundo para a Europa, essa vinda para a Europa foi algo muito traumático, foi uma verdadeira aventura. Então essa aventura, que tornou-se obrigatória, eles tiveram que dar um jeito de conseguir continuar vivendo aquela espiritualidade que tinha sido fundida no coração deles. Um ponto interessante é que esse êxodo foi providencial. Afinal de contas, as perseguições lá no Monte Carmelo foram tão grandes que destruíram, mataram, perseguiram todos os eremitas que viviam lá no Monte Carmelo. Mas Nossa Senhora já sabia disso. Então, todos eles agora estavam espalhados no mundo inteiro, principalmente lá na Europa. Em 1291, os eremitérios, 1291, os religiosos lá do Monte Carmelo foram todos massacrados. O prior geral, lá da Inglaterra, que a gente já falou, São Simão Stock, aquele que recebeu o escapulário do Carmo do programa anterior, vendo essas dificuldades, ele tentou salvar a ordem, foi procurar o Papa, readaptar as ordens, as regras das ordens para poder viver naquele momento, aquelas novas situações. Foram adaptações que foram concedidas lá pelo Papa Inocêncio IV, né? Mas eles saíram aí se adaptando às realidades, então vivendo como mendicantes, pedindo esmolas para poderem sobreviver. Também, como foi dito, tendo uma vida apostólica, missionária, diferente daquele chamado primeiro, né? Então, estava muito difícil para o Carmelo. Afinal de contas, o povo não compreendia aqueles carmelitas pedindo esmolas e os próprios carmelitanos também não se sentiam bem pedindo esmola. A ordem mendicante, as formas mendicantes de vida, não eram a forma que foi chamado aquele povo do Carmelo. Mas essa dificuldade, Nossa Senhora não iria deixá-los só. Mais uma vez, o Carmelo se põe em xeque. O Carmelo sofrendo, meio sem entender qual rumo tomar, e Nossa Senhora continua entrando em ação. Então, foram muitos movimentos, Luana, que foram citados aqui, você já citou no programa passado, que levaram a esta reforma do Carmelo. Mas quais foram então essas repercussões? Quais foram as repercussões desse rebuliço na família carmelitana? Bem, a família do Carmelo passou por algumas reformas ao longo de sua história, em virtude de algumas dificuldades que não só a ordem, mas que toda a igreja estava vivendo. Então, por exemplo, lá no século XIV,
houve aquela situação da cisma da igreja, né, que dividiu a igreja em igreja do Oriente e igreja do Ocidente. E isso repercutiu não só no Carmelo, como eu já falei, mas na igreja de uma forma geral, né? Se diminuiu a vida comunitária, a vida de oração nos conventos decaiu, toda a vida cristã entrou em uma grande decadência espiritual e não foi diferente no Carmelo. Então, nessa época, surgiram vários apelos à reforma em toda a vida cristã. E no Carmelo, de forma específica, surgiu um beato chamado João Soré, que foi o prior-geral da ordem naquele período. E o que é que esse beato fez? Ele procurou fazer com que os carmelitas observassem com fidelidade as regras e as constituições que já haviam sido estabelecidas, introduziu no maior número de conventos possível uma observância maior da pobreza, como a gente falava, né, da mendicância, do recolhimento interior. E ele foi o responsável pelo estabelecimento das monjas carmelitas, que até então não existia ainda bem firme essa situação, e também criou a ordem terceira, a ordem secular, a ordem dos leigos, né? Então, mais adiante, já nos séculos XV, XVI, novas dificuldades apareceram na igreja de uma forma geral, com a questão da reforma protestante promovida por Lutero, né? Toda a igreja sofreu grandemente nesse período. Muitas críticas foram dadas à igreja, contestações. Isso levou com que muitos religiosos, freiras, padres e até mesmo leigos saíssem da igreja, abandonassem o hábito, fossem para outras falsas religiões. Novamente, os religiosos de várias ordens se sentem chamados por Deus a empreender reformas nos seus institutos religiosos. E aí, nesse período, nós vamos ter no Carmelo a figura de Santa Teresa d'Ávila, que juntamente com São João da Cruz empreendeu uma grande reforma no Carmelo, que nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente adiante ainda nesse programa. E um pouco mais à frente, já no século XVII, novas situações levaram a uma nova reforma na família do Carmelo, dessa vez na França, na conhecida Reforma Turonense, né, que levou, diferente da Reforma Teresiana, que vai criar uma nova família religiosa. Na Reforma Turonense, eles continuaram no ramo da antiga observância, ou Carmelo calçado, né? E ali eles buscaram voltar à vida da oração, aos primórdios mesmo do carisma carmelita, de vida de solidão, de silêncio, dar um sentido novo às constituições antigas já estabelecidas e refundar o carisma carmelitano para a sua época. Essas foram um pouco das reformas pelo qual a família carmelitana passou, e nós vamos agora falar um pouco mais da Reforma Teresiana. Então vocês vejam só a vida do Carmelo. As portas do inferno não prevalecerão. O Carmelo não poderia ser destruído. O Carmelo foi um presente de Deus para Nossa Senhora, ou foi um presente de Nossa Senhora para o próprio Deus. Era algo muito forte, algo místico, e estava enfrentando e ainda enfrenta constantemente dificuldades, né? Então, essa história de amor dos carmelitas da Santíssima Virgem vai encontrar o seu ponto alto, como Luana colocou, no século XVI, com Santa Teresa d'Ávila, com São João da Cruz, cujas obras estão aí escritas mostrando essa doutrina de uma vida interior. Veja só, Santa Teresa, ela se inquietava e ela escrevia: todas nós trazemos esse hábito do Carmo, somos chamados à oração, somos chamados à contemplação, somos chamados à nossa origem. E, na verdade, a origem estava se perdendo um pouco com a tradição, aquela vida contemplativa se perdendo um pouco devido às necessidades e os movimentos pastorais daquela época. Então, essa reforma de Santa Teresa, que depois vem com São João da Cruz, que empreendem no Carmelo, queriam recuperar essa vocação interior do carmelitano, do religioso, que precisava e precisa ser vivida. Então, Mara, Luana, que está aqui em unidade conosco, Mara também, que está em unidade conosco, fale-nos um pouco sobre essa reforma fomentada por Santa Teresinha, esse começo. Como é que foi que Teresa d'Ávila começou a se inquietar? Pois bem, Santa Teresa, ela própria vai narrar, né, em seus livros, como a gente já falou, né, principalmente no livro da vida, como se deu os acontecimentos que despertaram nela esse carisma de fundadora, né, de refundadora da ordem. Ela já era monja, né, Santa Teresa, no Mosteiro da Encarnação, monja carmelita,
E ali naquele mosteiro ela foi bebendo das fontes da espiritualidade do Carmo. Mas muitas situações que ela via no mosteiro, que ela via na realidade da igreja daquela época, a incomodavam. E isso foi um fator primordial para que ela se colocasse adiante, à frente, para refundar toda a ordem carmelita, né? Por exemplo, nesse mosteiro em que ela vivia, muitas freiras, que eram de origem nobre, tinham alguns privilégios, diferentemente das outras, né? Também tinham muitas religiosas naquele convento, cerca de 180. Isso desfavorecia muito a vida fraterna, né? Desfavorecia a convivência, entre outras situações que Santa Teresa observava ali onde ela vivia. Mas foi nesse mosteiro da Encarnação que Teresa vai vivendo um grande processo, né? Ela recebe ali a graça de uma verdadeira conversão. E a essa graça da conversão de Santa Teresa sucedem vários acontecimentos místicos, né? Santa Teresa foi uma grande mística da igreja. Então ali ela começa a ter uma sensibilidade cada vez mais crescente pelo mistério da igreja. Ela amou a igreja a ponto de dizer: morro filha da igreja, né? Passou por uma série de experiências, como eu disse, né? Primeiro ela teve uma visão de Nosso Senhor apareceu a ela, né? De fato, em pessoa, como dizemos, né? Foi desacreditada por muitos, mas de fato ela teve essa graça, né? Ela teve a graça da transverberação do coração, ela teve o coração ferido, transpassado por uma lança, né? E até hoje o coração de Santa Teresa está incorrupto, intacto, na cidade de Alba de Tormes, na Espanha. E essa cicatriz da lança está lá, presente no coração dela. E essa graça da transverberação fez o seu coração se dilatar em amor pela igreja. Teve também Santa Teresa a visão do inferno, né? E a partir dessa visão foi decisiva para que ela tomasse a postura de fundar, né? De refundar a Ordem do Carmo, porque isso fez brotar nela, essa visão do inferno, um desejo intenso de salvar as almas. Então, esse nascimento do carisma de Santa Teresa de Ávila, ele procede dessa abundância espiritual, dessa maturidade espiritual que ela foi ganhando através dessas sequentes graças místicas espirituais, onde tudo era guiado, tudo nela era guiado e inspirado pelo próprio Deus, né? Então, essa ideia de fundar um novo convento, um novo mosteiro, bem menor do que aquele mosteiro da Encarnação, surgiu num momento muito simples. Ela estava ali reunida na sua cela com algumas amigas, com pessoas que partilhavam do mesmo ideal dela. E ali elas começaram a fomentar aquela nova ideia de construir um mosteiro pequeno, um grupo pequeno de mulheres bem decididas, mulheres bem escolhidas, cerca de apenas 11 ou 12 mulheres, diferente daqueles em que elas moravam, que tinha 180, né? Mulheres ali que viveriam dedicadas numa vida de oração, de mortificação, de solidão, de pobreza, e que seguiriam a regra primitiva da ordem, né? A exemplo dos primeiros eremitas do Carmelo, dos primeiros padres da ordem. E Santa Teresa tinha algumas características, né, na sua personalidade que favorecia a criação de um grupo em torno dela, né? Ela era uma mulher muito comunicativa, ela tinha uma capacidade de contagiar as demais, as pessoas que estavam ao seu redor. Ela tinha uma grande liderança como mestra da oração e da vivência mística. Então, tudo isso foi favorecendo um caráter providencial para que ela criasse ali um grupo ao seu redor e iniciasse e empreendesse a reforma. É engraçado, né, quando a gente vê que o chamado primeiro vai se desviando. O chamado primeiro, eu acredito que do jeito que aconteceu no Carmelo, tem existido em várias instituições religiosas, vários institutos religiosos, várias novas comunidades, vai fugindo daquele primeiro chamado. E que não existe chamado melhor do que o outro, mas existe aquele chamado que Deus quis e pediu e clamou, a forma inicial de como tudo se deu, o encontro, o primeiro amor. Isso sempre inquieta o coração daqueles que estão na frente das instituições. E às vezes eu fico a me perguntar, né, mas por que, afinal, qual a importância de Teresa d'Ávila querer voltar a uma vida mais contemplativa? Né? O mundo andando, o mundo caminhando, e por que ela querer resgatar isso tudo? Então, Luana, quais os elementos básicos carmelitanos para essa experiência espiritual de Teresa de Jesus? Então, Santa Teresa, ela abarcou todos os valores da tradição carmelita e deu uma nova
uma nova ideia, né? Colocou o seu próprio espírito, a partir da sua própria experiência, ela releu e refundou todos esses valores, esses aspectos tradicionais do carisma carmelitano, né? Enriqueceu com experiências da sua própria vida espiritual. Então, ela abarcou novamente, trouxe novamente para o centro da espiritualidade os princípios fundamentais da regra primitiva, sem as modificações que aconteceram posteriormente, que era o princípio da oração, da solidão e daquele eremitismo ideal. Mesmo não vivendo mais no deserto, mas elas tinham que viver com aquele coração desejoso de estar na solidão com Deus, né? Ela trouxe também de volta para a espiritualidade o caráter mariano da ordem. Afinal de contas, o Carmelo é todo de Maria Santíssima, né? E esse caráter mariano se traduziu numa vida de serviço à Nossa Senhora, de devoção terna, filial, de imitação de suas virtudes, né? Nesse aspecto, ela se assemelha muito à espiritualidade monfortina, quando Montfort vem nos falar dos verdadeiros devotos, aqueles que imitam a Virgem Maria em suas virtudes, aqueles que amam Nossa Senhora com um amor terno e filial. E esse caráter mariano, ele foi retomado, sobretudo a partir de uma visão que Santa Teresa teve, né? A Virgem Maria, em pessoa, apareceu a ela, juntamente com São José, dizendo para ela, dando força para que ela continuasse a empreender aquela reforma, dizendo que se agradava muito daquilo que ela estava fazendo, muito se alegrava, que ela ficasse segura, não temesse o fracasso, porque ela e São José sempre a protegeriam. Isso deu força para que Santa Teresa permanecesse firme naquela missão que ela tinha recebido do próprio Deus. Ela trouxe também de volta para o carisma a comunhão espiritual em continuidade com aquela espiritualidade dos primeiros padres do Carmelo. Ela queria voltar às origens, realmente, né, naquele modelo de pobreza, de contemplação, de solidão ideal. Santa Teresa, nessa orientação contemplativa que ela tinha, ela trabalhava a oração como uma amizade com Deus. E esse processo, até chegar nessa amizade plena com Deus por meio da oração, é o que ela vai ensinar em alguns de seus livros, principalmente no Caminho da Perfeição e no Castelo Interior, né? E ela colocava essa oração, que essa dedicação à vida de oração deveria ser o ápice da vida de cada monja, mas também da vida comunitária. E que essa oração não deveria ficar somente naquilo, mas que ela deveria dar um sentido apostólico, de enxergar a vida contemplativa e a oração como um serviço à igreja. Santa Teresa, ela tinha um grande sentido eclesial, como eu já falei, um amor inflamado pela igreja, né? Ela sentia misticamente, quase revivia em si mesma todas as dores que a igreja vinha passando, todas as dificuldades, todo aquele novo impulso de unidade que a igreja estava vivendo, né? Em especial, ela sentia muito em si as profanações que Nosso Senhor vivia na Eucaristia e no sacerdócio. E esse mesmo sentimento inflamado de amor à igreja, ela transmite a todas as suas filhas, colocando nelas aquele sentimento que, como se fosse nas mãos de poucas, estivesse ali o futuro de toda a igreja. E as filhas abraçaram toda essa missão. Então, para essas santas, simplesmente a comoção interior, né, e a intensidade da oração não bastavam. Aqueles desejos que elas tinham eram mais radicais, né, levavam ela a um verdadeiro desejo de martírio no serviço de Deus e da igreja. E ela se via, né, mulher fraca, como ela mesma diz, e que ela não tinha condições de fazer grandes coisas, né? Tudo que ela podia fazer era rezar incessantemente e fazer com que aquelas que estavam com ela seguissem os conselhos evangélicos com toda a perfeição. Então ela cria essa fórmula de vida consagrada para a igreja, né, de oração ardente, incessante, por todo o corpo místico da igreja. Coloca realmente a oração e a contemplação como a sua missão, né, dentro da igreja. Mas ainda não era suficiente para ela. Ela tinha um desejo apostólico, um desejo de ir além, de ir adiante. E tudo isso assume a sua manifestação plena quando ela encontra São João da Cruz e coloca ali para que ele funde o Carmelo masculino, onde teria mais aquela vida apostólica. Afinal de contas, os padres e os frades, eles sim poderiam ir às ruas, pregar, né, anunciar esse reino de Deus às pessoas, ser essa missão verdadeiramente apostólica. Santa Teresa, na sua reforma, ela também coloca um novo estilo de vida comunitária, né? Ela valorizava a vida em comum, a vida fraterna, vivida com alegria, com suavidade, num sentido de profunda comunhão espiritual com Nosso Senhor,
né, das exigências de um verdadeiro amor, um amor afetivo, mas também um amor efetivo, né, aquele genuíno amor evangélico de que São Paulo nos fala também. Né, ela pregava um humanismo da alegria e da simplicidade, né, no sentido de igualdade entre todas, de viverem com alegria, com afabilidade e com suavidade. Ela mesma recomendava tudo isso às suas irmãs. Pois é, então é uma beleza ouvir falar de Teresa d'Ávila. E veja só, uma mulher pequena, tão frágil e tão forte, ao ponto de ser chamada por alguns mais íntimos de Teresona, né? Mas que era Teresa, aquela mulher que tanto precisava do amor de Deus. Uma beleza que eu vejo dela era o amor por São José. É uma grande teóloga josefina, que escreveu muito, fomentou e estimulou muito a devoção a São José. Até algumas casas, alguns conventos, ela passou a colocar o nome de Nossa Senhora e alguns colocar o nome de São José. Coisas inquietantes que existiam para a época, né? Não sei como é que isso ficou hoje, mas eram dengos que ela queria fazer a estes dois santíssimos que temos na nossa igreja. Mas voltando, né, chega São João da Cruz, né? São João da Cruz, o primeiro carmelita descalço, juntamente lá com Frei Antônio de Jesus, Frei José de Cristo, que iniciou lá naquela cidade, pequena cidade de Duruelo, a vida de carmelitas descalço, começou ali a tomar um fôlego, né? A tomar uma força. Então, Luana, São João da Cruz, né, teve esse papel fundamental nesse processo de reforma. Então, como é que foi esse cruzamento dos caminhos de São João da Cruz com o de Teresa? Então, Santa Teresa havia saído, né, da sua cidade natal para fundar um novo Carmelo. E ali ela encontrou o então recém-sacerdote, não era ainda São João da Cruz, né? Era o Frei João de São Matias, recém-ordenado. Teve esse encontro bem casualmente, mas naquele encontro ele sentiu em si a confirmação da sua vocação definitiva, que era assumir a reforma carmelitana no ramo masculino. E ali ele se tornou o primeiro carmelita descalço e assumiu o nome de Frei João da Cruz, né? Um ano depois, fundando o primeiro convento masculino. Mas, além disso, ele também foi confessor, formador, tanto da ordem descalça, como também da ordem calçada, lá no Mosteiro da Encarnação. Como é isso, Luana? Calçado e descalço? Explica aqui então, para o povo. Os descalços são aqueles que seguiram a linha de Santa Teresa de Ávila, né? Essa reforma. E os calçados são aqueles que permanecem na antiga observância da ordem, como eu falei lá no início da reforma turonense. Mas estão descalços até hoje? Estão, descalços, mas não descalços sandália? Literalmente, né? Usam sim seus sapatos. Essa é uma forma de expressão, de divisão, de falar disso. Mas então, um outro ponto é o legado da influência, né? E São João da Cruz, como ele influenciou mais a espiritualidade carmelitana? Vamos falar mais de São João da Cruz, da sua noite escura, das suas histórias. Bem, São João da Cruz ele é um guia indiscutível de espiritualidade, né? Ele figura em primeiro plano, né, entre os místicos. Ele é um doutor da igreja, né? E ele é utilizado não somente pelos cristãos católicos, mas também por outros cristãos, né? Tão profundas foram suas meditações. Seu ministério fundamentalmente era a pregação, era a palavra mesmo falada, né? E se ele escreveu foi por muita insistência, né, dos outros. Então, seus escritos eles vão nascer principalmente num período de grande sofrimento que este frei passou, que este santo passou. Um período em que ele foi perseguido e preso, passou 9 meses num cárcere. E nesse período ele teve as mais belas experiências místicas, o mais belo encontro com Deus, que ele escreveu nos seus livros, nos seus poemas, e ali despertou, né, o João da Cruz, poeta e escritor, que tanto nos encanta. Então, o tema central que tornou ele célebre, tanto dentro como fora da igreja, como eu já falei, é a união pela graça do homem com Deus através de Jesus. Então, ele dizia, para se chegar ao tudo que é Deus, é preciso que o homem dê tudo de si, não só com um espírito de escravo, mas com amor, né? Um escravo por amor. Sua obra escrita ela vai se sobressair não tanto pela extensão, mas pela beleza dos próprios escritos. Então vamos falar um pouquinho, rapidamente, só pincelar cada uma das obras dele. Temos a obra Subida ao Monte Carmelo, onde ele vai descrever as noites do sentido e do espírito, né? Como a alma deve dispor para chegar a essa união plena e divina com Deus. Temos a Noite Escura, né? Onde ele vai falar que Deus purifica forte e docemente a alma e a prepara para uma transformação total. Temos o Cântico Espiritual, que são canções que tratam do exercício de amor da alma para com Deus.
E temos a chama viva de amor, né? Que é o grau mais perfeito de perfeição que se pode chegar nesta vida. Ninguém como ele cantou tão belamente os segredos e a beleza da união divina com Deus. Pois é, o tempo está esgotando, mas eu queria dizer para vocês que tem tantos santos carmelitanos que eu estouraria o nosso tempo proclamando essa fábrica de santos que é o Carmelo. De doutores, né? São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Teresinha de Lisieux, né? 3 doutores. Tem mais doutores no Carmelo? Mas tantos santos e beatos. Vamos lá. Beato Ciríaco Elias, São Pedro Tomás, Santo André Cossini, Santo Henrique de Ossó, Beata Batista Mantuano, Beata Maria da Encarnação, Beata Maria Teresa da Cruz, São Simão Stock, Santa Madalena de Paz, Beato Elias, Beata Ana de Bartolomeu, Beato Santo Afonso Maria Mazurek, Beata Maria Cândida de Eucaristia, Santa Teresa de Los Andes, Beatas Carmelitas, Mártires de Compiègne, Santo Elias, Beatas Mártires de Guadalajara, Beato Tito Brazan, Beato João Sorré, Beato Alberto Santo Alberto de Sicília, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Beata Maria do Sacrário, São Luís Gonzaga, Beatos Mártires de Rochefort, Santa Maria de Jesus Crucificado, Teresa de Jesus, Teresa Margarida de Redi, Beata Maria de Jesus, Santo Alberto de Jerusalém, Beata Josefa Naval, Santa Teresinha do Menino Jesus, Madre Teresa, São Nuno de Santa Maria, Beato Francisco Palau, Beata Isabel da Santíssima Trindade, todos os santos carmelitas, São Rafael, São José Kalinowski, São Dionísio da Natividade, São João da Cruz, Beata Maria dos Anjos, São Miguel de Santo Agostinho e tantos santos carmelitanos, são muitos. Essa família cresce a todo dia. Tem carmelitano canonizado como estrelinhas no céu. É uma grande fábrica de santos. Mas Luana de Maria, eu tinha que agradecer a ela. Mas agradecer a ela dizendo que ela vai ficar devendo mais um programa sobre Teresa de Jesus. Teresinha lá de Lisieux, aquela pequena menina que tornou-se a grande doutora da igreja. Então vamos ter que acabar o programa de hoje. Deixar um grande beijo para vocês. Consagra-te. Consagra-te.